Bom, gente, vamos agora para o último exercício dessa primeira lista, o exercício 6. Mais um exercício de dilatação, né? Então essa lista predominou dilatação térmica. A próxima vai predominar aí calor, né? Trocas de calor, calorimetria, sistemas isolados. Então vamos lá, problema 6 aqui. Então a primeira lista, a gente falou um pouquinho nessa lista aqui de termometria, né? Escala de temperatura e tudo mais, e dilatação térmica. Na próxima lista, o assunto principal vai ser aí trocas de calor e tudo mais. Tá? E aí, a partir da lista 3, a gente começa a falar de gases, trabalho envolvendo gás, energia interna, e a gente começa aí a entrar em termodinâmica de verdade. Tá? E aí que é o assunto que vai basicamente mover o resto do curso. Tá? Mas vamos lá, vamos finalizar essa lista agora. A figura ao lado mostra uma ponte formada por dois blocos de concreto de comprimento L/2. O comprimento total da ponte é L. Então a gente tem aqui uma ponte de comprimento L, que é o 250 metros. Tá? E aí eu tenho aqui dois blocos de concreto de comprimento L/2 por L/2. Por um erro de execução do projeto, nenhum espaço foi deixado entre os blocos. E por que isso é um problema? Porque quando eu aumentar a temperatura, vai acontecer uma dilatação. E aí as duas barras aqui, né, os dois blocos, eles vão aumentar um pouquinho de comprimento. E aí eles vão tensionar um ao outro e vai acontecer o que está acontecendo aqui. Ó. Quando eu aumento a temperatura em ΔT, o ponto de contato entre as placas se eleva uma altura y, em decorrência da expansão térmica. Tá? É por isso, por exemplo, que quando você tem um trilho de trem, é importante, quando você constrói um trilho de trem, que você deixe um espaçamento entre as barras de ferro. Porque quando né, o trilho é exposto às variações de temperatura ao longo do dia, né, ele esquenta muito, por exemplo, imagina o sol ao meio-dia, tal, ele esquenta muito, e aí você vai ter um aumento de comprimento das barras de ferro. E se você não der um espaçamento mínimo entre elas, né, uma vai empurrar a outra, elas vão se tensionar e aí vai ter um processo de envergadura, né, de desgaste. Então a gente precisa deixar, no caso do trilho do trem e no caso aqui dessa ponte de concreto, a gente precisa deixar o espaçamento entre os blocos ou entre as barras para que isso não aconteça. Tá? Bom, sendo alfa o coeficiente de dilatação linear do concreto, obtenha a elevação y em função do comprimento original L da ponte, da variação de temperatura ΔT e do coeficiente de dilatação alfa. Bom, gente, a gente vai brincar com Pitágoras, triângulo retângulo. Tá? Bom, então peguem esse triângulo aqui, ó, esse triângulo retângulo. Esse cateto vale y, esse cateto é o L0, é o comprimento inicial de uma barra, que a gente chama de L/2 pelo enunciado. Tá? E esse cara aqui, ó, a hipotenusa, é o comprimento dilatado. Né? E o comprimento dilatado, vocês devem ter aprendido que ele é L0, 1 mais alfa ΔT. Né? Lembra que L0, alfa ΔT é a variação, é o ΔL. E aí, se você somar L0 com ΔL, você tem um L' aqui que eu estou chamando. Então, o comprimento dessa barra aqui ó, é L0, que é o L/2, que é o comprimento original da barra, 1 mais alfa ΔT. E aí, gente, a gente vai fazer Pitágoras para relacionar todo mundo aqui. Bom, então vamos lá. Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, este cara ao quadrado dá isso aqui, L quadrado sobre 4, 1 mais alfa ΔT ao quadrado, igual cateto quadrado, y quadrado, mais cateto quadrado, L quadrado sobre 4. Bom, aí a gente pega, desenvolve isso aqui, tá? Vai ficar 1 mais 2 alfa ΔT mais alfa ΔT quadrado. E aí eu vou ter esse termo aqui, ó, eu já passei para o outro lado. Aí eu coloquei o L quadrado sobre 4 em evidência, aparece esse menos 1 aqui. Obviamente, este menos 1 corta com este 1. Né? E aí eu faço o seguinte, eu tenho y quadrado igual a isso, tiro a raiz. Quando eu tirar a raiz, L quadrado sobre 4 vira L sobre 2. Este termo e este termo ficam presos dentro da raiz. Essa é a expressão do y em função de L, alfa e ΔT. Tá? Então, essa é a expressão que ele pedia para a gente mostrar aí no item A. Aí, no item B, ele pede para a gente mostrar que quando a gente tiver uma situação em que alfa ΔT é muito menor do que 1, a gente pode escrever o y como essa aproximação aqui. Então, vamos fazer isso agora. Vamos lá. Quando a gente tem uma situação que alfa ΔT é muito menor que 1, o alfa ΔT quadrado, a gente pode desprezar ele perto do alfa ΔT. Esse termo é desprezível, porque se isso aqui é um número muito menor que 1, por exemplo, sei lá, 10 a menos 3,
Então aqui a gente tem um 10 a menos 3, quando a gente eleva ao quadrado, a gente tem um 10 a menos 6. 10 a menos 6 é desprezível perto do 10 a menos 3 quando você soma. Né? Dá um efeito aí na terceira casa, quarta casa decimal. Então, a gente pode jogar esse cara fora. Isso aqui é uma aproximação comum que a gente faz em física. Tá? Então, a gente vai até primeira ordem só, joga o termo de segunda ordem fora, e a gente pode, então, aproximar esse termo dentro da raiz simplesmente por 2α ΔT. Isso vale apenas nesse limite aqui. Tá? Bom, e aí, a gente tem essa expressão aqui, eu ponho esse 2 para dentro da raiz, ele vai ficar um 4, né, dentro da raiz, e aí 2 simplifica com esse 4, dá isso aqui, que é exatamente a expressão que ele pediu para a gente chegar aqui, L raiz de alfa ΔT sobre 2. Então, fizemos aí o item B. Tá? No item C, ele quer saber o deslocamento y nessas condições. Né? Nessas condições, repara que se eu faço o alfa ΔT, vai me dar 24 10 a menos 5. 24 10 a menos 5 é muito menor do que 1. Então a aproximação que a gente fez vale a pena. Inclusive, eu aconselho vocês a fazerem as duas contas. Fazerem a conta usando esta fórmula aqui, substituir os valores aqui usando essa fórmula, e substituir os valores usando essa fórmula. E aí eu quero que vocês façam na calculadora, porque vocês vão ver que vocês vão chegar no mesmo resultado. Tá? A aproximação ela é perfeita aqui nesse caso. Tá? 24 10 a menos 5 é um número muito menor que 1, a aproximação é muito válida nesse caso. Tá? Mas eu aconselho que vocês substituam esses valores nessa fórmula, que vocês vão ver que vocês vão chegar no mesmo 2.7, que eu cheguei substituindo nessa aqui. Tá? 250 metros, alfa, ΔT sobre 2, 2.7 metros, né? É esse y aqui. Beleza? Então é isso, gente. A gente finaliza aqui essa questão e com isso finaliza essa primeira lista de exercícios. Tá? Então espero que vocês tenham acompanhado bem a lista, espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Desejo boa sorte para vocês aí ao longo do curso. Tá? Se vocês tiverem qualquer problema, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês querem esclarecer e tal, não relutem em me procurar, que eu estou disponível aqui para ajudar vocês. Beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima lista.